Em uma live do Análises Renais, Renan Santos analisou e expôs as estratégias da direita e da esquerda para imbecilizar o seu público com narrativas e não entregar nenhum trabalho concreto que realmente mude a vida das pessoas. Deixe seu like e vamos ao vídeo. A estratégia que a gente percebe que é a estratégia de direita hoje no Brasil é uma estratégia viciada, em que os candidatos são basicamente influencers toscos, com nenhum compromisso com nada, e eles são influencers toscos no conteúdo que eles produzem de rede social, e eles vão ser influencers toscos nos seus mandatos. Não à toa eu vi agora alguns dos maiores deles no Brasil, agora que tem mandatos de vereador, algumas verdadeiras excrescências em termos de mandato. E vocês podem pegar, assim, os mandatos dos bolsonaristas de 18 a 22 foram uma bosta. E como é que tá sendo o mandato dos bolsonaristas agora, da turma que entrou em 22 pra cá? Uma bosta também. Me falem assim, peguem o maior deles, o Nicolas. O que tem de especial no mandato do Nicolas, tirando algumas lacradas? Tem nada. Tem nada. Botaram ele na comissão de educação, não saiu nada de lá. Não sai absolutamente nada de material político desses caras. São mandatos estéreis, né? Há uma esperança deles que certos mandatos midiáticos de prefeito gerem candidatos a governador. Então, por exemplo, pegaram um dos maiores idiotas do bolsonarismo, que é aquele Abílio. Aquele cara era, vamos dizer, idiota, acho que ele tem problema mental. E lá jogaram ele pra governador, acho que governador, prefeito de Cuiabá, ganhou o prefeito de Cuiabá. Não sei como é que estão as pessoas de Cuiabá no chat, mas disseram que ele está super popular, produzindo conteúdos à la manga. Por quê? Porque agora tem uma nova fórmula de ser popular sendo vereador. Então, vereadores começam a ficar extremamente populares. Prefeitos começam a ficar extremamente populares, fazem uma agenda barulhentinha ali e tal, mas eles não tocam os problemas naturais das pessoas, porque adivinha, descobriram que o eleitor municipal pouco liga pra pauta municipal. Se a pauta municipal vai rodando, mais ou menos, você vai mantendo a popularidade, porque pouca coisa explica que um cara como o João Campos, ou o Manga, ou outros que são prefeitos digitais, eles tenham 70%, 80% de intenções de voto para prefeito. Galera, 70%, 80% tem uma distorção. O cara não pode ter sido, assim, tão melhor do que todos os outros prefeitos. Esse detalhe, materialmente falando, eles não foram. Mas eles são pessoas que são muito hábeis na parte de comunicação. E aí você tem uma distorção. Por quê? Porque se você for muito hábil na parte de comunicação, isso dá menos trabalho e é muito mais efetivo eleitoralmente do que você ser um grande prefeito. Então, se você é muito bom na comunicação, você pega pequenas conquistas suas que materialmente para as pessoas não representam, vamos dizer, nada muito importante, e você transforma em coisas enormes, que era o João Campos comemorando que ele reformou uma praça ou que ele fez uma escadaria, né? Recife tô pra dizer que é um favelão também, uma cidade super favelizada, super pobre, e aí ficava o prefeito comemorando que ele fez uma escadaria na favela, enquanto o crime organizado dominava a favela. Aí ele dançava no topo lá com o Juliette, uma escadaria, uma porra de uma escadaria. O cara é um super prefeito com uma super aprovação com escadaria. Então, você tem uma nova fórmula, né, que ela saiu dos deputados federais, ela tá indo agora pros prefeitos eleitos, que é a forma de ser super popular, usando super videozinhos engraçados e tal, e aí você consegue ter ganhos de proporcionais, ou seja, aquela coisa que o Taleb fala, você tem uma assimetria, tá? Você tem uma convexidade, você tem um ganho, vamos dizer, desproporcionalmente grande, tá? Então o ganho é desproporcionalmente maior, tá? Com isso do que com outras iniciativas. Naturalmente, conforme outros prefeitos, na verdade todos os prefeitos vão fazer, e governadores também, você vai começar a nivelar isso, tá? Mas os primeiros a adotar essa lógica, eles vão ter ganhos desproporcionalmente altos. Então isso vai explicar o Manga, que vocês estão descobrindo depois que, graças a Deus, não precisei falar muito, né? Agora todo mundo descobriu quem é o Manga, né? E é disso pra baixo, tá? Calma que é disso pra baixo. João Campos, espero que um dia a população de Recife descubra, viram aí, Recife é a 6ª cidade mais favelizada do Brasil, tá? Com praticamente 1/4 da sua população vivendo em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios ocupados, vulgo favela. Pessoal, like na live. Like na live, galera, vamos fazer lá, puta, não estamos nem com 4 mil pessoas. Rafael Almeida Riso. Posso falar que tá um flop a live? Está um flop a live. Então vamos fazer o melhor flop possível. Eu lembro que ano passado eu comecei a reclamar que a gente tava tendo flop atrás de flop, flop atrás de flop. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer a melhor live possível com flop. Não sei se você lembra, Riso. Sim. E aí eu entreguei algumas das minhas melhores lives com lives flopadas. E aí depois a audiência voltou, eu falei, viu? Então vamos lá, eu vou entregar uma puta live pra vocês, tá? Essa é a real, eu vou entregar uma puta live. Gabriel, o que o Manga fez de errado?
Assista o Análises Renais. Foi sexta-feira, Riso? Foi. Quinta ou sexta-feira, né? Recomendo que você assista e você veja ali, né, o escândalo de corrupção e a reação do prefeitão a isso, tá? Então, vocês entendem assim que como o prefeito inovador em comunicação digital, ele tem um ganho desproporcionalmente maior a ser um político normal entregando coisas, naturalmente, então, todo mundo que neste início fizer isso vai ter vantagens comparativas do ponto de vista eleitoral muito grandes, só que, como toda tecnologia é amplamente disponível para todo mundo, todos os prefeitos vão começar a fazer uso dessa tecnologia e aí essa diferenciação vai cair, entenderam? A partir do momento que todo mundo faz, né? Porque isso, né, inclusive explica o sistema de concorrência e porque o sistema de concorrência impõe ser um inovador por um tempo e depois todo mundo iguala, os preços caem e você vai ficando na mesmice. No que eu acho que nós, no Partido Missão, temos que nos diferenciar. Eu acho que a fórmula do político que fica na rua gravando vídeo já teve o seu papel. Porque era um papel de militância, de despertar as pessoas para um problema. Hoje as pessoas estão muito despertas. E, na verdade, o ato de despertar a pessoa para o problema se tornou uma alienação, né? Então você fica, na verdade, quando a gente fica só falando de termos exclusivamente ideológicos, eu estou alienando as pessoas. Tem um projeto que tá rodando aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo de oferecer sepultamento para fetos abortados. Veja, assim, a gente é contra o aborto, a gente é claramente contra o aborto, manda uma vereadora contra o aborto. Agora, eu acho que entrar com esse projeto tem muito pouco a ver com a causa do aborto, até porque a causa do aborto não é o maior dos problemas do município de São Paulo. A gente sabe muito bem que isso é uma alienação, você fica alienado dentro de uma discussão de direita, assim como tem as alienações de esquerda. Você vai entrar com algum projeto, tipo, a cota para trans lá na Unicamp, ou a Tabata vir com algum novo projeto contra homem. E no fundo a gente fica se alienando e discutindo coisas que não interessam, coisas que, vamos dizer, estruturalmente pro Brasil não tem relevância nenhuma. E a gente, às vezes, mesmo como movimento, às vezes fica perdido nisso, porque o debate público fica perdido nisso, você fica rodando na espuma. O que não é espuma, que é o que eu expliquei na live anterior, e que foi, aliás, um vídeo sensacional feito pelo Pedrão Tomates, vamos entender as relações de poder, né? Walter Salles investe na espuma, tem institutos, fundação, ONG, usa o lucro dele do nióbio do banco para investir nessas causas. Só que quando eu entro na profundidade, eu saio da espuma, né? Se eu for pra cerveja, sabe, você tá com um copo de cerveja, tem aquela espuma branca, eu saio daquela espuma branca, eu entro pro líquido dourado ali embaixo, o que eu começo a encontrar? Walter Salles, oriundo de uma família de fazendeiros, lá naquela fronteira entre São Paulo e Minas, uma região que no começo do século XX ganhou muito dinheiro, que era a região que produzia, exportava café e tal, grandes barões ali no sul de Minas e São Paulo. Essa galera, assim como a família Setúbal, que também é daquela mesma região, essa galera cria bancos, né, casas comerciais, bancos, casas financeiras, emprestam dinheiro para outros barões do café, o negócio cresce, viram banqueiros naquele período da ditadura, passa a ditadura, os bancos vão se fundindo e se tornam, vamos dizer, investidores em grandes causas, né? Estão sempre investindo em causas, seja, investem na espuma, mas aí eles fazem lobby para continuar donos do nióbio, da exploração do nióbio, como o Ferreira, a família do Walter Salles ou, por exemplo, para manutenção do oligopólio bancário. Isto é entrar, né, no cerne da questão. E o cerne da questão ninguém toca, porque as pessoas querem ficar vivendo discussões sobre a espuma. E aí o que eu quero dizer, ser de direita no Brasil é ser profundamente alienado. E o discurso de direita é ficar alienado o tempo todo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que o discurso da direita é ser alienado. E não tem um dos discursos mais alienantes que tem é o discurso de direita. O discurso de esquerda hoje, é alienante? Pô, profundamente alienante. Né? A agenda woke é uma agenda de alienação que você pega rancores e frustrações e ódios entre homem e mulher, raças, essas coisas todas, e você fica instrumentalizando brigas e financiando e criando institutos e tal. Beleza. Você mantém as pessoas numa determinada espuma nisso. Até que ponto o capitalismo se vale disso? É uma boa discussão que dá pra ter. O Orlando com certeza adoraria ter esse tipo de discussão. Até que é sobre o capitalismo ou que ele trata, né? Até que ponto vale a pena isso? Mas é uma alienação. E as discussões de direita? Pô, em grande medida, o debate de direita, não só no Brasil, mas fora do Brasil, também é alienação. Tá? E sim, boa parte do que a gente fala aqui no Brasil de direita é alienação. Basta ver qual é a agenda de direita no Brasil hoje. É a anistia de umas tias que foram elas em si alienadas e de uns vagabundos ainda, das tias, né? A gente sempre fala das tias, vou incorrer num discurso bolsonarista. Aquelas pessoas que cometeram um crime no dia 8 de janeiro e foram presas, aí é uma anistia porque no fundo tem que ajudar o Bolsonaro, e aí é luta contra uma ditadura. Isso é espuma. Amigos, isso é espuma. Porque eu não vejo o bolsonarista indignado com o STF pelo que o STF está fazendo, por exemplo, na questão da segurança pública. Eles falam mais do STF tratando de anistia ou da DPF das favelas? Eles não falam da DPF das favelas. Na verdade, quando teve, inclusive, o famoso projeto lá da censura,
que tava rodando na Câmara dos Deputados, tirando, eu vou dar crédito, tirando o Geyer, os outros bolsonaristas não fizeram P nenhuma no tema, não fizeram nada. Então, os temas que não interessam à espuma, que são temas mais concretos, não interessam a eles, sobre inclusive aumento do poder do STF. Então, quando envolve aumento do poder do STF, mas não tá dentro da espuma que eles gostam de ficar tratando, que é uma espuma mesmo conspiratória, que é o que dá like, viu, e causa as causas dele, eles não ligam. Entendi, tá. Então, a direita, ela é alienante, assim como a esquerda é alienante, e os agentes políticos da direita e da esquerda são instrumentos de alienação. E falo aqui como MBL porque a gente também pratica em algum grau essa alienação, até porque você só sobrevive dentro de um debate político de rede social por causa da alienação. E vocês sabem onde eu tô chegando por causa disso, né, Riso? Adivinha que assunto tem a ver com essa alienação através de produtos digitais completamente fora de sentido e que não tem concretude na realidade, mas você fica preso neles? É o brain rot, é o sahur. Tá? Existe um novo meme, tá? Olha só o que eu vou colocar. Existe um novo meme que tá bombando nas redes sociais, que apresentaram pra mim na live, e eu caí nesse universo, o Riso também caiu, tá? Que eles chamam de Italian Brain Rot, que são memes que se constituem de, sei lá, criações de arte vagabunda feita por inteligência artificial. E aí as pessoas começam a fazer, vamos dizer, encontros e campeonatos entre essas figuras digitais e ficam repetindo piadas. As piadas em si não têm graça, os personagens em si, se eu olhar eles não têm graça, né? Porque qual é a graça do crocodilo bombardiro? Mas a graça, já a coisa vira uma espécie de uma meta-piada. A graça é você tentar fazer graça disso e você ficar convivendo nesse mundo do absurdo. E por que isso tem a ver com a direita? Porque eu não vou falar que o sahur e que essas piadas de repetição usando o absurdo de inteligência artificial não são distantes do nosso debate. Em que ponto, tá, fazer política digital de direita ou esquerda hoje na contemporaneidade não é basicamente fazer um crocodilo bombardiro? Eu tô falando sério. Riso, isso aqui não é um statement absurdo. Eu tô falando que as coisas, né, no mundo digital, eu já falei muito de avatares digitais, inclusive meu próximo artigo na Valete é novamente sobre avatares digitais. Isto aqui né, o universo digital é sobre, vamos dizer, a extrapolação da extrapolação, o simulacro do simulacro. Então a gente vai vivendo os simulacros, né? E tem coisa que é vamos dizer, o simulacro levado à enésima potência do que a inteligência artificial, em que você pode simular cenários e criar qualquer coisa a qualquer momento com um custo mínimo. A inteligência artificial, ela mata um pouco a criatividade, ela leva você para o campo da confusão absoluta, porque você é tão tirado do concreto, do real, que o absurdo passa a se tornar meio que a norma. Então essas piadas do brain rot já são sobre isso. Você está vivendo no simulacro do simulacro, você está rindo de um simulacro do simulacro, que ele em si não é engraçado. Tá? O Pedro me mandou um vídeo ótimo no cara explicando isso e citando Baudrillard, em que basicamente a graça da piada, e que é uma graça intuitiva, você não racionaliza isso, é você usar instrumentos de validação do que é verdade ou não na linguagem digital. Por exemplo, você fazer uma tier list ou você fazer um debate digital. E a graça é você fazer isso sobre coisas absurdas, do tipo isso que tá aí na tela, sobre quem é mais forte, um crocodilo num formato de um bombardeiro ou um pedaço de madeira usado por indonésios para fazer tum-tum-tum numa luta. Aí quando você começa a levar a sério discussões sobre isso, naturalmente a discussão, ela não é para você levar a sério, mas você desconstrói, olha só, a seriedade desses instrumentos em outros contextos. Então, quando você faz uma tier list sobre qual é o melhor brain rot, naturalmente você está desconstruindo qualquer tier list, né? E por quê? Porque tudo vira simulacro e absurdo o tempo todo. E, logicamente, você vai ter os ganchos disso. Então, a sacada desse brain rot dentro de um contexto de inteligência artificial, pra mim, é essa. Só que no que isso se diferencia do personagem Renan, que tá aqui gravando uma live com vocês, e aí começa a cantar Prendeu, Matou, Prendeu, Matou. Em que sentido esse cara que você tá vendo aí na tela é o Renan, que tava almoçando agora há pouco com o Riso? Sabe? Em que sentido quase tudo não é uma simulação? A gente não tá basicamente vivendo mediado por telas, e a mídia por tela que chega a você é uma construção muito específica. Na verdade, o Renan que você está tendo contato é só um recurso de imagem e um recurso de som,
né, reconstruído digitalmente aí pra você. Esse recurso de imagem, recurso de som, não é... Se quer uma experiência sensorial real, você não tem cheiro, não tem tato, não tem nada, a dinâmica do áudio que você vai perceber é uma dinâmica diferente, você deve estar me ouvindo com fone. Então, quase tudo são simulacros e simulações, quase tudo é muito pouco real, e aí você vai criar demandas particulares de um mundo que não é real. Então as demandas e as necessidades particulares são demandas próprias do espetáculo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ou eu tô meio maluco? O Xerocada ZNE disse, mas essa é a graça, o atestar dessa realidade absurda. Sim, é por isso que eu gosto. Eu estou preso nisso. Eu fiquei assistindo uma tier list pra ver quem lutava melhor. E eu vi bons argumentos a favor do Tum 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 Sahur, tá? Então eu estou nisso, tá? É isso. Dito isso, o que eu quero dizer é, em que sentido a política digital, ela também não é um Tum 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 Sahur. Ela talvez não seja tão intensa, porque as inteligências artificiais não chegaram nisso. Mas entendam uma coisa, já não faz sentido vocês assistirem uma live minha. As opiniões que você concorda podem ser transfiguradas num avatar digital, como um Grok da vida, né? Que agora as pessoas ficam chamando o Grok pra responder qualquer coisa. Então o Grok alimenta um Renan, que vai falar as coisas que você eventualmente gosta, e aí um comunista vai ter um outro avatar e eles vão ficar lá se degladiando, só que o cara pode ser um crocodilo com asa de borboleta e o outro pode ser uma gostosa com uma tromba. E os dois podem ficar debatendo eternamente, você vai se entreter com isso, e aí causas artificiais vão ser geradas por isso. Só que isso é um simulacro apenas mais avançado do que, por exemplo, uma discussão na comissão de segurança entre o Fahur e uma Índia do PSOL. Veja, o quão mais absurdo é você achar uma luta do Crocodilo Bombardino contra o Tum 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 Sahur do que o Fahur, Tum 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 Fahur, versus a Índia do PSOL. Porra! A Índia do PSOL e o Fahur já são grandes simulacros de coisas reais. O Fahur não é o policial que ele vende pra você, assim como a porra da Índia do PSOL não é a Índia! Ela é uma mulher que se veste de índio com cocar num congresso, com ar-condicionado. Ela não tá num contexto indígena. Ela tá com ar-condicionado, ela pegou um carro oficial, ela botou a porra de um concar com uma roupa étnica e foi pra lá. E o Fahur finge que mata bandido, bota um bigode e diz que é brabo. Mas a função dele é ficar entretendo as pessoas, brigando com eles ali dentro do... Ora, o Tum 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 Fahur, ele é uma etapa anterior e inferior ao Tum 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 Sahur. É isso, e a Índia é isso, é uma etapa inferior. Por quê? Porque as coisas elas estão perdendo a relação com o mundo concreto, inclusive as necessidades do mundo concreto, como em grande medida elas são atendidas, porque pensa assim, se você voltasse 100 anos atrás, a fome seria um problema real para todos nós. Se você fosse uma família de classe média baixa, morando em São Paulo, um imigrante que chegou para cá, entenda assim, se você não arrumasse um emprego como operário numa fábrica, a chance de você passar fome era muito concreta. Meu avô materno, o que morreu ano passado, ele perdeu o pai muito cedo. E se ele não começasse a trabalhar com seus 12, 13 anos, a mãe dele não ia ter comida. Isso era muito concreto. Por mais que o Brasil seja um favelão, não tenha, né, saneamento básico, a violência ela é perturbadora. Tá, assim, você pode pedir, você sendo uma pessoa pobre, você vai ter um aparelho celular que ninguém sequer imaginaria ou conceberia a existência ao longo do começo do século XX, né, como o aparelho que ele é. Você pode pedir uma comida, você pode arrumar um emprego com uma empresa que você nem sabe onde é pra ser um entregador. Você pode uma série de coisas, entendeu? Então, as necessidades básicas são mais ou menos atendidas. Então, quando as necessidades básicas estão sendo mais ou menos, ou melhor, rudimentarmente atendidas, mas estão, você passa a viver necessidades que não são concretas no seu universo material, mas você fica vivendo brigas artificiais. A direita de internet, a esquerda da internet, elas estão brigando brigas artificiais desde que a internet começou a ser realmente importante nos últimos 15 anos. Vamos falar a verdade, de 2010 pra cá que a gente tá vendo todo esse salto, né? Occupy Wall Street, Primavera Árabe, o movimento lá lá da Espanha, esqueci o nome lá, que surgiu o Podemos. Todas essas coisas, elas vão surgindo, 2013 no Brasil, um exemplo, e vão se proliferando. Mas o quanto que isso é concreto na nossa vida? O quanto que isso é real? O quanto que isso é material? Entenderam? Veja o que eu falei no começo da live. Por isso que eu falei que essa aqui é uma live boa. Veja o João Campos e o Manga. Se você mora em Sorocaba e mora em Recife, faça uma revisão crítica da tua cidade.
A tua cidade melhorou ao ponto do sujeito ter 70%, 80% de votos numa eleição? Você vai fazer uma reflexão crítica, você não vai conseguir dizer isso. Se você não vai conseguir dizer isso, você vai ter que explicar o processo deles mediante outros elementos. Agora, eu acho legal o caso de Recife, porque o caso de Recife é o seguinte, é uma cidade realmente com muitas dificuldades. Então, se a cidade é uma cidade que apresenta muitas dificuldades e apresenta esse nível de aprovação, cara, e a novidade foi que o cara começou a dançar e investir muito em verba publicitária pra ele dançar bastante e ganhar as pessoas, assim, as pessoas deixaram de lado necessidades concretas e materiais ligadas à vida delas e elas estão optando por outras coisas, por exemplo, eu sou do lado do meu prefeitão e eu gosto dele, e isso é mais do que suficiente para apagar as questões materiais, porque talvez as questões materiais não sejam tão importantes assim para a vida das pessoas. E isso vai chegar, por exemplo, para, vamos dizer, analistas que acham que a economia é tudo, ou que um político tem que entregar coisas, aí vai falar que o político não tem que entregar nada, ele pode entregar diversão, ele pode ser um entretenimento. Né? E isso torna tudo muito difícil. Torna tudo extremamente, vamos dizer, complicado, porque se essa é a aceleração e esse é o mundo que a gente está vivendo, cabe a gente o quê, então? Entender esse jogo e se tornar isso? Essa é a grande discussão do MBL, porque meio que a gente fica antecipando tendências e antecipando problemas, só que a gente não tá afim de pisar na lama completamente.